Uma vez, Silvio Santos estava fazendo um de seus programas, né, mais um de seus programas, na sua áurea época, ou melhor, a era clássica em que o Silvio Santos apresentava seus programas, né. Hoje em dia ele não apresenta mais, né, ele meio que se aposentou já, agora ele é só um senhorzinho, né, que está na sua casa aproveitando a sua vida, né, e que será muito triste o dia que ele vier, né, a falecer, né, que está não que está próximo, né, não querendo dizer nada, né, mas ele já está bem velho, né, mas ele ficou muito tempo na televisão fazendo seus programas, né, era inacreditável, assim, que ele mesmo sendo um senhor, ele conseguia apresentar com a virilidade que ele tinha, né, mas chegou uma hora, né? Todo mundo chega uma hora chega, a hora chega pra todo mundo, né? E a gente precisa às vezes entender isso. E também, né, com as coisas que a gente assiste, né? Uma hora tem que ter um basta, né? E ele parou, né? Ele se aposentou já faz um tempo, assim como alguns apresentadores deveriam fazer, né? Principalmente o Faustão, que eu não sei, mas eu acho que ele ainda apresenta seus programas, né? Alguns dos apresentadores mais antigos ainda apresentam seus programas, né? O Raul Gil vai encerrar a sua carreira, eu acho que esse ano, pelo que recentemente eu vi nas notícias, né? Ele esteve no programa do Luciano Huck, aí misteriosamente na Globo, né? O Raul Gil, e ele ainda trabalha no SBT. Mas eu acho que ele vai se aposentar esse ano, né? Então tá acabando a era dos apresentadores clássicos, né? E tudo isso começou, né, com essa despedida do Silvio Santos, né? Que não teve uma despedida, né? Pelo menos eu não lembro de ter um último programa em que ele disse que ele ia dar adeus ou alguma coisa assim, né? Pelo menos não que eu me lembre. Mas bom, né? Tirando esse fato, uma vez Silvio Santos, em um de seus programas, ele disse que. Em um de seus programas com aqueles game shows, né, que os famosos iam, e influenciadores e atores mirins, eles iam pra se apresentar ou pra fazer algum joguinho de palavras ali, algum joguinho de perguntas e respostas. E o Silvio Santos, né, com o poder que ele tinha, ele conseguia fazer essa galera seguir cada passo que ele queria, né? Bom, e um belo dia, né, o Rodrigo Faro, que sempre trabalhou na Record, né, foi ator por um período na Globo, ele tava lá num jogo de pontinhos, eu não lembro o nome exatamente, mas era um daqueles que você tinha que acertar uma das perguntas e você caía, você subia umas casinhas, se eu não me engano, isso há muito tempo atrás, então eu tô com a memória um pouco falha, e um desses programas ele acabou, né, eles estavam se descontraindo, né, ele com o Silvio Santos. Eu não lembro exatamente o que estava rolando no programa naquela época, eu só lembro das cenas assim, que eles estavam, né, se conversando, fazendo piada, né, o Silvio Santos e o Rodrigo Faro, e o Rodrigo Faro, ou melhor, o Silvio Santos falou pro Rodrigo Faro que se um dia houvesse um filme da vida dele, do Silvio Santos, né, que o Rodrigo Faro fosse o ator principal, fosse o protagonista, o Silvio Santos mesmo. Isso por conta que o Silvio Santos achava ele muito parecido com ele, os dois eram apresentadores, a história dos dois talvez fosse um pouquinho parecida, eu não lembro da história do Rodrigo Faro, mas a história do Silvio Santos é icônica, né? Uma história de superação incrível, uma história sensacional, excepcional, que poucas pessoas na vida eu acho que teriam a coragem de fazer o que ele fazia ou de ser como ele seria. E bom, o que eu estou, até onde eu estou querendo chegar é o seguinte: teve um recente trailer de um filme que vai retratar um ponto da história do Silvio Santos. A primeiro momento eu achei que fosse um filme da história do Silvio Santos e que ia contar todos os empecilhos que o Silvio Santos teve na sua vida, todos os seus desafios, né, toda a sua trajetória até chegar na televisão, né, e formar o SBT, né, a corporação do SBT. E não era isso, né, o que eu tava pensando, o que eu tava imaginando, e como muita gente, eu acho que imagina quando se trata de um filme do Silvio Santos, né? Um filme que conta a história, né? Não um documentário, né? Em si, um filme protagonizado e tal, com grandes personagens e não sei o quê. E bom, a gente teve um trailer onde de um filme do Silvio, ou melhor, Silvio. É só Silvio, né? O título do filme, não é Silvio Santos. Ah, um baú esconde muitos segredos, né? Eu acho que é esse o subtítulo do filme, deixa eu até ver aqui. Um baú também guarda muitos segredos, isso aí mesmo. E, né, eu resolvi ver o trailer, né? E o que eu tenho pra dizer é que é inacreditável, sério, é inacreditável. Até agora tava tudo bem, né? Mas é inacreditável aquele trailer. Eu não sou um crítico de cinema, eu não sou nenhum especialista, mas tá inacreditável, de ruim. Pelo menos assim, se você não levar no meme, né, não levar na piada, eu acho que vai conseguir
reparar o quanto esse filme o quanto o filme não, mas o trailer entrega o quanto esse filme vai ser precário, tipo, talvez o diretor não foi um diretor bem cotado, né? Sério, eu tô tentando entrar em assuntos que não me cabem, mas assim, esse filme ele tá sendo bancado pela família, né, do Silvio Santos, pelo que eu soube. Então, vai ter muita alteração, provavelmente, vai ter muita influência da família, muita coisa vai ser alterada pra não tocar em pontos, né, meio sensíveis, né, pontos que a família não quer, o Silvio Santos talvez não quisesse que fosse tratado, né. Ah, mas assim, eu não acho que vai ser um filme ruim, de todo péssimo, assim, um filme inacreditavelmente ruim, mas o trailer, ele não ajuda muito, né, pelo menos, pelo que a gente vê, né. Parece muito um trailer, é sério, um trailer de filme de super-herói. Eu já vou entrar nesse ponto, mas continuando, né, com o assunto do filme, né, antes que eu comece a entregar toda a trufa desse trailer. Ele é um filme que ele vai ser bancado pela família e ele vai tratar de um ponto específico da história do Silvio Santos, que é o sequestro da filha dele, o sequestro dele mesmo. Eu não sei bem como aconteceu tudo aquilo, né? Eu lembro que eu vi alguns documentários comentando sobre esse evento, esse acontecimento da história do Silvio Santos, que foi muito além, né, do que ele conquistou, né, o Silvio Santos e tal, tipo, o SBT, toda aquela história que veio antecedeu esses acontecimentos do sequestro dele e da filha dele. Mas foi uma história bem, assim, não vou dizer icônica, mas marcante para a história do Brasil, né? Que inclusive a Globo até transmitiu isso na época. Eu não lembro se eu estava vivo quando isso aconteceu. Provavelmente, se eu estava vivo, eu era um simples gafanhoto, né? Uma pessoa muito jovem. E quando isso aconteceu, né? Foi impactante pra caramba, né? E marcou bastante, talvez até na história do próprio Silvio Santos. Tem muitos pontos que foram meio suspeitos nessa história, uns pontos bem esquisitos, né? Principalmente da filha dele contando a história de como tudo aconteceu na sacada da casa. É uma coisa que é meio bizarra de você ver no vídeo que tem do sequestro. É bem. É esquisito, né? Se eu fosse sequestrado, eu não daria, tipo, uma entrevista, assim, então. Né, dá um ar de que foi combinado, né? Mas eu não quero dizer nada com isso. É só meio estranho, tipo, mas são épocas e épocas, né? E nessa época, né, a Globo, ela tava com uma rixa bem grande com o SBT, né? Ambas as duas, né, cresceram com esse conflito, né? Por conta desse conflito, ambas as duas, né, cresceram muito, principalmente a Globo, né? A Globo, ela sempre foi muito grande, né? Ela teve uma grande influência muito mais que o SBT, né? Mas o SBT sempre esteve ali em segundo lugar, né? Sempre batendo de frente com a própria Globo, né? E, e bem, e até pensando assim, muitas coisas podem, se isso tudo aconteceu e foi mesmo ah, uma coisa, como eu posso dizer, uma maldade, né, de quem quis sequestrar o Silvio Santos, ou melhor, foi mesmo uma desventura na história do Silvio Santos. Ah, foi uma coisa bem séria, né? Mas que, nossa, eu tô perdendo as palavras porque eu tenho muito TDAH, então eu me perco muito, mas pode ser que muitas dessas coisas inventadas sejam por puro marketing, assim como se aquele sequestro ele teve algum. Depois de um ponto, né? Depois que ele era de um assunto sério, né? Se tratava de uma coisa de risco, né? Ele depois se tornou uma coisa televisiva, né? Que é pra, no caso, pra ganhar Ibope, né? Porque se tratam de apresentadores de televisão, né? Então uma coisa pode ser muito influenciada na outra, né? Mas enfim, né? Mas se atendo aos fatos do trailer, né? Do trailer do filme. A maquiagem desse filme, meu Deus, cara. Quando eu vi o Rodrigo Faro com aquela maquiagem, cara. Sabe o que aquela maquiagem me lembrou? Me lembrou muito as retratações. Ou aquelas coisas de Minha Casa Minha Vida, do Luciano Huck, se eu não me engano. Aqueles programas, ou melhor, aqueles projetos sociais que, nossa, que tipo, o protagonista, ou melhor, o apresentador se vestia de um velho, se vestia de um personagem mó esquisito e colocava aquela máscara super falsa, que eu não sei como é que as pessoas acreditavam. Uma maquiagem super carregada, que não tinha nada a ver com a pessoa. Me lembrou muito esses pontos dos programas de televisão que eu acho muito esquisito. É por isso que eu acho a maquiagem horrível, porque me lembra isso, e ainda que é o Rodrigo Faro, e o Rodrigo Faro acho que já fez muita coisa parecida com isso. Principalmente na época que ele fazia o Dança Gatinho, que ele se caracterizava da forma mais bizarra possível. Nossa, é estranho, cara. É estranho ver o Rodrigo Faro, porque o Rodrigo Faro ele é um apresentador.
Ele ainda trabalha como apresentador, provavelmente. Eu não assisto televisão há muito tempo, mas eu acredito que ele ainda trabalha como apresentador na Record. E ele ainda faz o Dança Gatinho, então. É meio. É bizarro de todas as formas que você possa imaginar. O porquê que eles escolheram justamente o Rodrigo Faro para ser o protagonista, né? Eu acredito muito, por conta disso eu comecei o vídeo falando, né, dessa fala, né? Eu não lembro muito bem como é que foi, né? Mas eu lembro que eu ouvi o Silvio Santos falando que ele queria que e tal pessoa fosse um protagonista, ou melhor, que retratasse ele como se fosse o Silvio Santos, ele mesmo, né? Em um filme futuramente, né? Na época ainda não tinha provavelmente nenhum plano de filme do Silvio Santos, né? Mas já que aconteceu, né? Tá aí, né? O Rodrigo Faro como o próprio Silvio Santos. E deixa eu ver a minha colinha aqui, porque eu estou me perdendo muito. Maquiagem horrível, né? E como, né, eu disse, parece muito o filme em si, a filmagem, pelo menos o que me pareceu, o que me transpareceu esse trailer, é que parece muito. Tem tantas falhas nesse trailer, tipo, não sei se má produção, mas. Câmeras esquisitas, cortes esquisitos, contextos meio estranhos, que fazem parecer com que o trailer ele seja uma paródia. É estranho, né? E isso me lembrou aqueles contos não, mas retratações de lendas urbanas do Domingo Legal, do Gugu, na época, não sei se o Gugu fazia isso, mas aquelas lendas urbanas que eram todas novelizadas e que tinham atores horríveis também, me lembrou muito isso, e também foi um ponto negativo pra mim achar muito meme esse trailer. Sem contar que em detalhes pequenos também, na própria capa e no pôster do filme, ah, tem o Rodrigo Faro, né? Nada a ver com o Silvio Santos, né? Eu não acho ele parecido, né? Eu acharia, se o Celso Portiolli estivesse no lugar do Rodrigo Faro, eu acho que seria muito mais legal, seria muito mais autêntico o Silvio Santos. Tanto que o Rodrigo Faro não, mas o Celso Portiolli ele trabalha, né, no SBT, ele se inspirou no Silvio Santos, né, pra muita coisa na vida dele. Ele é muito parecido com o Silvio Santos mesmo. Muita gente achava também que o Celso Portiolli substituiria o Silvio Santos futuramente, né, como apresentador, né, mas o próprio Celso Portiolli nunca quis isso, né, pra não acabar interferindo em alguma coisa, né. Mas voltando, né? Em pequenos detalhes, né? Como o próprio pôster do filme, você vê que as coisas são meio esquisitas. Quando a fonte do Silvio Santos parece a fonte da SEGA, assim, a empresa de games, né? Nossa, é muito inacreditável. Não tem outra palavra pra descrever como inacreditável, bizarro. É uma coisa assim. Por que estão fazendo assim esse filme, né? Tipo, eu acho que seria muito mais verídico e melhor para pro próprio Silvio Santos que eles fizessem uma história no estilo de um documentário mesmo, contando a história do Silvio Santos, sabe? Eu tenho até planos na minha cabeça, assim, de como eu faria o filme se eu fosse um diretor sério mesmo, pra fazer direito esse filme, porque, é sério, pegar um ponto tão, assim, tão, não simples, mas um ponto tão insignificante na história incrível que tem o Silvio Santos, eu acho, assim, não de não sei se de um desrespeito, mas precisava ter sido esse ponto específico da história do Silvio Santos que precisavam fazer um filme. Não podia ser da história inteira do Silvio Santos, não podia ser de um ponto mais legal da história dele. Não que esse ponto não seja super importante, né, da história do Silvio Santos para tornar ele um super. Um super personagem, né, do nosso folclore brasileiro, mas se você comparar com outros momentos da história do Silvio Santos, eu acho que esse ponto ele não chega a ser tão incrível quanto outros da história do Silvio Santos, como dele mesmo como apresentador, né? Como criando todo o SBT, os projetos dele, o Baú da Felicidade, né? Enfim.